Só um minutinho. Um dia, ele apanhou um rato que lhe roubava a comida. Perguntou então ao rato por que ele roubava a comida. Afinal, ele era um mendigo. O rato respondeu: mas o meu destino é roubar de ti. Por quê? Perguntou o mendigo. Porque faz parte do teu destino só ter 8 itens em tua posse. O mendigo se questionou a razão deste ser o seu destino. O rato disse então que não sabia, mas que ele deveria tentar perguntar a Buda, que talvez ele soubesse. Então o mendigo deu início à sua viagem em busca de Buda. Ele viajou o dia todo e, ao entardecer, por fim, chegou à propriedade de uma família rica. Cansado e com sono, ele decidiu passar ali a noite. Dirigiu à porta e bateu. Senhor, disse ele, está ficando escuro e eu sou novo por aqui. Será que posso passar aqui a noite, por favor? Sim, pode entrar, disse o dono da casa. Assim que o mendigo entrou em casa, o homem perguntou-lhe: para onde vais e qual a razão de viajares tão tarde? Eu tenho uma questão para colocar a Buda. Eu vou ao encontro dele. Nesse momento, a mulher do homem rico entrou e ouviu o que foi dito. Podemos te dar uma questão para que perguntes a Buda? Perguntou ela. Claro, qual seria? Nós temos uma filha de 18 anos que não consegue falar. Nós só queremos saber o que temos que fazer para resolver o problema. Bom, na manhã seguinte, ele prosseguiu com sua viagem, até que viu um mar de montanhas que tinha que atravessar. Ele subiu em uma montanha e encontrou um mago que carregava um grande cajado. Mago, perguntou ele, podes me ajudar a atravessar as montanhas? O mago disse que sim. O mendigo então salta no cajado do mago, que usou para transportar o mendigo e ele próprio, através do mar de montanhas. Enquanto eles voavam, o mago perguntou ao jovem: para onde você vai? Por que decidiu atravessar todas essas montanhas? Eu vou me encontrar com Buda e colocar uma questão sobre o meu destino, respondeu ele. Sério? Por favor, posso te pedir para colocar uma questão a Buda? É que há 1000 anos eu tento ir para o paraíso e, segundo os meus conhecimentos, já deveria poder ir. Por favor, pode perguntar a Buda o que eu tenho que fazer para chegar ao paraíso? Questionou o mago. É claro que vou colocar a tua questão, respondeu o mendigo. À medida que ele prosseguia em sua viagem, ele deparou-se com o seu último obstáculo, um rio que era incapaz de atravessar. Por sorte, apareceu uma tartaruga gigante que decidiu levá-lo até o outro lado do rio. Enquanto atravessavam o rio, a tartaruga perguntou-lhe: aonde vais? Eu vou ver Buda e colocar-lhe uma questão sobre o meu destino. Podes colocar-lhe uma questão por mim, por favor? Perguntou a tartaruga. Claro, qual é? Eu, há 500 anos, tento me transformar num dragão. Segundo os meus conhecimentos, eu já deveria ter me transformado. Por favor, podes perguntar a Buda o que tenho que fazer para me transformar-se num dragão? Obrigado, tartaruga, por ter me ajudado a atravessar o rio. E é claro, eu vou colocar-lhe a tua questão. Por fim, chegou ao local onde Buda morava. Assim que ele entrou, fez uma reverência perante a Buda. Por favor, aceita as minhas felicitações, Buda. Viajei desde muito longe para te colocar algumas questões. Posso colocá-las, por favor? É claro que sim, respondeu Buda. Mas apenas responderei a 3 questões. Apenas as 3 questões. O jovem mendigo ficou chocado. Ele tinha 4 questões. Pensou na tartaruga, que há 500 anos ela tentava se tornar um dragão. Depois ele pensou no mago, que há 1000 anos tentava chegar ao paraíso. E por fim pensou na pobre menina, que iria passar toda a sua vida sem conseguir falar. E depois olhou para si próprio. Como meu problema é tão pequeno perante dos outros?
Eu sou apenas um mendigo. Eu posso voltar para casa e voltar a pedir. Já estou habituado, nada irá mudar. Mas para eles, tudo pode mudar se obtiverem resposta. Depois de olhar para os seus problemas, de todos os outros, de súbito percebeu que o seu era muito pequeno. Ele sentiu pena da tartaruga, do mago, da menina. Por isso resolveu colocar as questões deles. E como o esperado, Buda respondeu-lhe as perguntas. Então o mendigo aparece. Então o mendigo agradece Buda e começa a sua jornada de volta para casa. Ele então encontrou a tartaruga que lhe pergunta: então, perguntaste a Buda? Sim, claro, você só tem que abandonar o teu casco para se tornar um dragão. A tartaruga tirou seu casco e dentro dela tinha pérolas preciosas encontradas nas zonas mais fundas do oceano. Ela ofereceu ao mendigo em agradecimento. O mendigo então voltou a encontrar o mago no topo da montanha. Tu só precisa soltar o teu cajado e poderá ir ao paraíso, disse o mendigo ao mago. O mago libertou-se do seu bastão, ofereceu ao jovem e disse-lhe que graças a ele poderia ascender o paraíso. O jovem tinha agora a riqueza da tartaruga e o poder do feiticeiro. Ele regressou para junto da família que lhe tinha oferecido abrigo. Eles ficaram muito felizes ao vê-los de volta e aguardavam uma resposta. O grande Buda disse que a vossa filha só voltará a falar quando encontrar a sua alma gêmea, disse o jovem mendigo. Nesse momento, a filha desceu as escadas e falou: ei, não é esse homem que esteve aqui semana passada? Ele era a alma gêmea da filha. Os pais marcaram o casamento e eles viveram felizes para sempre. Então, prestem atenção. Essa história nos fala de tantas coisas e nos ensina tantas lições. Às vezes, nós temos que nos doar para algumas coisas acontecerem. Algumas vezes, se quisermos nos tornar dragões ou leões, nós temos que estar dispostos a deixar algumas coisas para trás. Algumas coisas que nos deixam mais confortáveis, que nos fazem sentir seguros. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, como fez a tartaruga. Quando você está sozinho e perdido nos seus pensamentos, algumas vezes os seus problemas parecem tão grandes e pode parecer o fim do mundo. Mas se a gente olhar a vida das outras pessoas, que não têm tantas oportunidades quanto nós, que estão numa situação mais difícil que a nossa, pense na pandemia, gente. Às vezes isso faz os nossos problemas parecerem tão pequenos. E se estamos dispostos a oferecer ajuda aos que estão com mais dificuldades que nós, isso pode mudar o rumo da nossa vida, o nosso destino. O universo pode nos devolver isso de formas que a gente nem imagina. Vai voltar para você. Todo bem que você faz para o mundo vai voltar para você. Então, essa nossa sensibilização de hoje, para a gente pensar um pouquinho nos nossos problemas e pensar no dos outros e ver se realmente o nosso é tão grande assim, tão desesperador, tá bom? Vamos começar a formação. Vamos começar aqui, já comecei a esquentar aqui. Quais são os nossos objetivos? Eu vou ter que ler aqui, gente, porque para mim fica cortando. Conhecer metodologias ativas que favorecem a aquisição pelos estudantes de uma postura investigativa, por isso do tema CSI da matemática. Reconhecer que as atividades investigativas desenvolvem o letramento matemático apoiado na construção do pensamento matemático. Vou apresentar um roteirinho para vocês poderem planejar uma atividade de investigação matemática a ser aplicada em sala de aula. Tá bom? Esses são nossos 3 objetivos. E eu vou trazer para vocês agora uma atividade de investigação, tá? Então, é um problema desafiador para o aluno. Ele não tem uma habilidade, assim, como posso dizer, específicas, mas ele tem ele faz desenvolver no nosso aluno um pensamento lógico, tá bom?
Então, é o seguinte, eu quero depois interação aí, tá? No chat. João e Maria têm uma mesa circular à sua frente. Cada um tem um saco cheio de moedas, iguais entre si. Gente, pensa assim, inúmeras moedas, só que elas são todas iguais. Vamos dizer que eles têm as mesmas quantidades. Eles irão participar de um jogo, onde cada um irá colocar alternadamente uma moeda sobre a mesa, ao mesmo nível. Ou seja, ele não pode haver sobreposições, tá? E perde o jogador que não tiver mais espaço para colocar uma moeda. Olha que interessante. Então, eu tenho uma mesa, João coloca, Maria coloca, mas não podem colocar em cima uma da outra, tá? Esse probleminha aí, gente, eu tirei de uma Olimpíadas de Matemática de Portugal, tá bom? Depois tem o link, caso vocês queiram assistir a palestra onde ela é apresentada, ao final da nossa apresentação. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho, né? Então, vamos supor que Maria comece a jogar, tá? Então, Maria joga uma moeda, João joga outra, Maria joga outra, João joga outra, Maria joga outra, João joga outra, Maria joga outra, João joga outra. Percebam. Eles vão jogando aleatoriamente. E será que quem vai perder esse jogo? Será que faz diferença João ou Maria jogar antes? Então, vejam bem. Talvez não seja um problema que tenha uma habilidade específica, igual eu falei. Mas ele desenvolve um raciocínio lógico. O aluno ele precisa criar estratégias para poder desenvolver esse probleminha. E aí, gente? Vocês acham que tem alguma lógica aí? Interajam aí que eu quero ver. Tem alguma estratégia aí? Ninguém vai querer interagir? Alguém tem alguma estratégia para que Maria ou João vença? Vocês estão muito quietinhos, hein? Estão muito quietinhos. Então, vamos lá. Geometria, Tiago. Isso, Tiago, também. Faltam regras. Não, as regras são o seguinte. Não tem muita regra, não, Elisa. Vai colocando cada vez um, tá? Alternadamente. Não tem uma regra em específico. Elas só não podem colocar sobrepostos. Então, vai colocando. Eles têm inúmeras moedas, então eles podem colocar o tempo todo, né? Até o final da moeda. Só que pode haver os espaçozinhos, mas que não conseguem ser preenchidas pelas moedas. E aí, mais alguém? Vamos lá, então? Vamos dizer o seguinte. A Maria é a primeira a jogar. Terá ela uma estratégia vencedora? Então, Maria vai ser a primeira a jogar. Será que ela tem? Geometria plana, para saber a área total da mesa, uma estratégia seria ocupar as regiões mais difíceis. Tiago tá aqui falando lá, ó. Isso. Olha, o Tiago já pensou na geometria, já pensou nos espaços. Bem legal. Bom, vamos pensar o seguinte. Se eles estiverem com os olhos vedados, quem sabe alguém perderia. Tá certo, Neres? Vamos lá. A mesa está aqui de novo, tá? Então, Maria criou uma estratégia para ganhar. Que estratégia é essa? Maria, esperta como ela é. Ah, a outra, ó, preencheria a borda. Maria tentou assim, ó. Primeiro, lógico que vão ter outras estratégias. Não existe um caminho único, tá bom? O aluno ele pode criar quantas estratégias necessárias desde que chegue no objetivo final, tá? Maria começa a jogar sempre no centro. Isso é porque é a vez de Maria, tá?
Aí João vai lá e tchum, João joga. A Maria pensa, né? A próxima jogada de Maria, ela vai fazer o seguinte. Ela vai traçar fugiu. Uma reta, certo? Ela vai traçar uma reta, onde ela vai ter uma simetria e ela vai se espelhar na jogada de João. Bom, então ela joga lá. Maria joga lá. Isso, uma reta imaginária. Obrigada, Neres. Bom, aí é a vez de João. João joga. Ela também traça essa linha imaginária aí e se espelha na jogada de João. Aí João vai lá de novo. Tem gente com o microfone aberto, por favor. Ela joga novamente. Ele joga, desculpa. Ela traça a reta e joga. Ou seja, gente, independente do que acontecer, sempre Maria vai estar na frente, correto? Então, qual é a estratégia de Maria? Maria começará a jogar uma moeda ao centro, certo, da mesa, e depois copiar a jogada de João. Então, ela sempre vai estar uma moeda à frente. Então, ela vencerá o jogo, tá bom? Isso daí é uma questão da Olimpíadas de Matemática de Portugal. Depois vocês vão ver o link mais para frente. Então, o que eu quis dizer aí? Eu quis dizer para vocês que há uma investigação matemática, que é a proposta do currículo paulista e da BNCC. E o que a gente pode se dizer de uma investigação matemática? Nós podemos definir como uma averiguação sistemática de algo. Então, o aluno ele vai precisar averiguar e testar possibilidades. Ele precisa procurar conhecer ou encontrar soluções para os problemas com que nós deparamos. Na matemática, a investigação percorre um caminho aberto, que eu falei para vocês. Eu propus ela colocar a moeda ao meio. Mas tem gente que vai colocar a moeda que nem na borda ou criar-se uma outra estratégia, tá bom? Mas que ele chega no objetivo que é do jogo, ser o último a colocar a moeda, tá bom? Por isso, dá-se muita importância aos questionamentos feitos por vocês, professores, sem dar respostas. E aos alunos cabe resgatar a capacidade de resolver problemas. Ou seja, nós, professores, nós devemos ter cuidado com os questionamentos dos alunos. Muitas vezes a gente está com tanta pressa que o aluno faz uma pergunta, a gente responde. Não responde? Não é assim? E, na realidade, é para a gente questionar esse aluno. Responder o aluno com uma outra questão. Fazer com que o nosso aluno pense novamente nisso, tá bom? Que ele reflita em cima da questão deles. Bom, uma investigação matemática. Como podemos desenvolver o letramento matemático proposto no currículo paulista? Será que a investigação matemática é um dos caminhos? Quem acha que é um dos caminhos, gente? A investigação matemática. Quando o aluno investiga algo, averigua algo, será que ele chega a ter o letramento matemático? É uma reflexão para vocês. O letramento matemático é o desenvolvimento do aluno de estratégias para formular problemas e não apenas para a resolução de problemas. Seus aspectos são uma coisa super importante, tá? Eu estou construindo material para São Paulo e quando eu vejo uma habilidade, tá? Inclusive é uma construção de um material da PEI, de investigação, de experiências, de práticas, a gente tem que sempre tomar o cuidado, porque numa habilidade ele vem, por exemplo, resolver e elaborar. Então, olha lá, não adianta a gente só propor uma certa situação, um problema, mas a gente não dar a oportunidade do aluno elaborar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas duas palavrinhas dentro da habilidade, tá? Ai, mas tem uma ordem para se seguir?
Não, não tem uma ordem. O aluno ele pode começar com os conhecimentos prévios dele, elaborar uma situação problema. Bom, como você pode dar como introdução uma a ele. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí, dentro do currículo paulista, o letramento matemático ele tem alguns aspectos, tá? Quem são esses aspectos? Primeiro, a comunicação, tá? O aluno é desafiado, eles se sentem estimulados a reconhecer, a compreender, a solucionar esses desafios, então eles apresentam, eles explicam, eles justificam as suas resoluções, ou seja, eles vão matematizar, eles vão trazer da linguagem real para a linguagem matemática, eles vão fazer essa ponte, tá bom? Aí, depois, a gente tem a representação. O aluno, depois que ele fez essa comunicação, ele vai ter que representar isso por meio de tabelas, de gráficos, de diagramas, de figuras, de fluxograma, que é o que há agora, né? Ou seja, ele vai envolver o seu raciocínio e a sua argumentação, desenvolvendo nele um pensamento lógico. Tomar uma aguinha aqui. Bom, outro aspecto, a resolução de problemas. Eu acho que a resolução de problemas, gente, é a atividade central da aprendizagem, certo? Por quê? Porque ele traz diferentes perspectivas para os nossos alunos para o enfrentamento desses desafios, né? Eu acho que nesse momento o aluno ele se torna ativo no seu processo de aprendizagem. Olha que interessante. Ele deixa de ser, né, apenas um coadjuvante para ser um protagonista, tá bom? Na resolução. E por fim, gente, é a modelagem matemática, que são as situações práticas que os alunos utilizam os modelos matemáticos, né? Através de uma intuição deles ou de uma criatividade, tá bom? Aí eu fiz um recorte da BNCC que está dentro do currículo paulista também. Competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, gente, olha só, a competência e a habilidade, elas estão andando juntas, né? E olha quanta coisa ela traz junta. O aluno precisa raciocinar, o aluno precisa saber representar, comunicar e argumentar matematicamente. São todas as partes do letramento matemático, tá? Aí, Fabiola, você falou muito, né, daquele probleminha inicial, desafiador. O que eu posso desenvolver no meu aluno nesse caso? Eu tenho uma competência específica, nesse caso, que é de uma investigação matemática, que é a competência de número 2, que eu vou desenvolver no meu aluno um raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Bom, eu quero fazer uma atividade investigativa ou até mesmo quero propor para o meu aluno fazer essa atividade investigativa, tá? O que eu posso seguir nessa linha de raciocínio, tá? Então, para você montar essa atividade investigativa, a gente tem algumas coisinhas relevantes, tá? É uma estrutura, não é algo jogado. Eu já assisti aula de professor que ele propõe uma atividade investigativa. A professora está até aí, né? A Karina, o ano passado assisti uma aula bem interessante dela, que ela propôs uma situação problema
E os alunos ficaram tentando fazer, até com que ela conseguisse introduzir realmente o que ela esperava. Foi bem interessante a aula. Bom, quero fazer, o que eu preciso? É simples, não é complicado, a gente faz diariamente isso. Mas muitas vezes a gente não faz de uma forma estruturada. Então, ela tem umas certas etapas a se seguir, tá? A primeira é a introdução à investigação matemática, ou seja, nesse caso, você, professor, vai propor uma situação a ser investigada, tá bom? Então, você vai... Tem gente que não está conseguindo, mas eu acho que eles estão no link errado. O meu chat está toda hora subindo, mas eles estão no ATPC de Ciências da Natureza. Nesse momento, nós estamos em 146 professores, tá? Só para vocês terem uma ideia, porque eu acho que tem um pessoal que vai ter que assistir a gravação depois. Então, você propôs, professor, uma situação investigativa para esse aluno. Depois que você propor essa situação, você vai definir o objeto da investigação matemática. Ou seja, você, professor, vai formular questões para o estudante. E o estudante, ele vai formular hipóteses. Então, professor, e se você responde com uma outra coisa, tá? Sempre lembrando que o professor, ele não responde, ele apenas pergunta. Depois que você propôs, introduziu a situação, você formulou as questões com os seus alunos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o levantamento de dados, tá? Eles vão coletar dados, eles vão organizar, eles vão processar esses dados, tá? Deixar tudo alinhadinho. Então, é como se fosse uma organização do seu raciocínio lógico. Depois que ele fez isso, gente, ele vai apresentar possibilidades de soluções. Então, ele vai ver se os caminhos que ele primeiro levantou, se são realmente, né? Se são as propostas de resolução. Depois que ele pôs as propostas, eles vão fazer a parte de testes. Então, eles vão testar se a viabilidade dos modelos servem para aquela situação problema, tá bom? E, por fim, eles vão se ajustar. Então, vamos só pensar no seguinte. Vamos dizer que eu vou propor uma atividade para o sexto ano. Para o sexto ano, eu vou trabalhar grandezas e medidas, tá? A unidade temática. E para mim introduzir uma situação problema, eu vou falar assim, por exemplo, o pai de João foi comprar um sofá sozinho. Chegando na loja, ele se deparou com o sofá e ficou na dúvida se o sofá caberia dentro da sala. Ligou na casa, João que atendeu. Ele falou, ih, João, o pai está com uma dúvida aqui, será que o sofá caberá dentro da sala? Tem como você medir, João? João não encontra uma régua, uma trena, não encontra nada. O pai então propõe, filho, meça com o palmo da sua mão, que o pai mede com o palmo da mão aqui, tá? Aí João vai lá, mede a parede da sala, vê que no dele deu 20 palmos. E o pai fala, quantos palmos deu? 20. Ah, então o meu deu 18 do sofá. Ah, então cabe. E o pai compra o sofá. Essa situação problema, vocês falam lá, primeira, introdução de uma situação problema. Aí você vai formular as questões. Será que realmente o sofá cabe? Será que essa unidade, né, de medida que a gente utilizou não padronizada seria a ideal? Então, você vai questionando o aluno. Será que o palmo de João é o mesmo palmo do pai dele? Então, aí o aluno vai coletar esses dados, certo? Vai averiguar as possibilidades e vai testar. Isso é fazer uma atividade investigativa, tá bom? Bem simplesinho, só para vocês terem uma ideia, assim, como às vezes a gente não precisa procurar muito,
que a gente tem ideias. Bom, aí o que vem de encontro? As metodologias ativas. Só que, pessoal, nas metodologias ativas, eu não vou entrar muito em detalhes com vocês, porque senão a gente ficaria aqui falando muito tempo, porque é um tema bem complexo, tá bom? Eu vou, como eu disse lá no objetivo, lá no comecinho, eu disse que a gente ia conhecer. Então, a gente não vai se aprofundar tanto nas metodologias ativas. Pode ser que nos próximos ATPCs a gente consiga se aprofundar em alguns itens, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês que são metodologias ativas bem ligadas com a matemática. Então, são 9 metodologias ativas, tá bom? Então, a primeira, a aprendizagem baseada em problemas, que é o que a gente fez, né? Que foi o proposto no início, tá? O que essa metodologia, ela nos ajuda? Ela vai nos ajudar na questão de incentivar o aluno. Então, é um incentivo para o aluno fazer uma investigação. Daí ele vai refletir, ele vai criar, sim. Mas essa metodologia, eu acho que ela desperta uma curiosidade em nosso aluno em aprender algo novo, tá bom? Que foi a metodologia que a gente utilizou no início da nossa formação. Depois nós temos a aprendizagem em times. Desculpa, gente. Sua finalidade é a formação de equipes dentro da turma. Então, essa aprendizagem em times é como se fosse uma competição, tá? Eles vão fazer em conjunto, eles vão propor soluções desses problemas em conjunto, tá? Ou um projeto ou algo desse tipo. A aprendizagem por gamificação. Olha, eu estava acompanhando a ATPC do Centro de Mídias, eles falaram da aprendizagem por gamificação hoje, em alguns pontos lá. Eu não consegui acompanhar muito bem, mas alguns pontos eu consegui escutar. O que seria por gamificação? São estratégias importantes de encantamento e motivação para a aprendizagem mais rápida e mais próxima da vida real. Então, são os jogos colaborativos, né? Ou individuais, são as competições, eles adoram, gente. Eles adoram quando a gente propõe algo bem real para eles, situações reais e que a gente envolva também a tecnologia, que eu acho que agora está em evidência isso, essa metodologia ativa nesse momento. Aí a gente tem a famosa aprendizagem de aula invertida. Foi engraçado que, né, no MMR, nos planos do MMR, foi usado muito esse termo aula invertida, tá? Então, a gente só não pode esquecer que uma aula invertida, a gente deixa um pouco pro aluno, certo? A gente deixa para que ele faça um levantamento prévio daquilo que ele conhece, tá? Então, os objetos de conhecimento, as instruções são estudadas antes do estudante frequentar a sala de aula. É como se o aluno fosse o professor dele mesmo. Então, ele vai procurar, ele vai propor atividades em cima do tema que é proposto pelo professor. Olha que interessante, ele vai fazer uma construção. Mas eu dou um alerta para vocês. Toma cuidado, porque assim, com aula invertida, pode ser que os alunos construam algo que não tenha veracidade. Então, por isso que o papel do professor é tão importante nesse momento. Porque é o professor que vai falar para ele se realmente ele está certo, se realmente ele está no caminho certo, ou se ele precisa repensar os conceitos, tá bom? A aprendizagem ensino híbrido. O híbrido está em alta agora nessa pandemia, tá? O que ele vai fazer? Ele mescla de aula presenciais e online, sendo o papel do professor como um guia, um tutor.
é o que está acontecendo agora. Na realidade, não está tendo nem aula presencial, é só online. Então, vocês estão tendo esse papel muito importante na vida deles, tá bom? E vale reforçar o seguinte, eu vejo muito no grupo que vocês estão bem preocupados, né, com os alunos acessarem o Classroom, os alunos não estão desenvolvendo todas as atividades, eles estão com dificuldades em conexão. Eu sei de tudo isso e pode ter certeza que a secretaria também sabe disso. Eu quero que vocês deem o melhor de vocês dentro daquilo que vocês podem. Não adianta a gente ir na casa do aluno para fazer para ele, porque ele vai ter sim a oportunidade de fazer depois. Então, assim, deem aula para aqueles que realmente têm o acesso, tá? E é para realmente aqueles que querem, porque a gente sabe muito bem que tem aluno que tem acesso, mas acaba não querendo fazer nesse momento, tá bom? E a aprendizagem mão na massa, que o eixo central é fazer com que o estudante participe da descoberta de fenômenos em estudo. Então, olha lá, estimula a imaginação e a criação. Eles adoram criar o mão na massa. Eu fiz uma vez uma atividade que era de grandezas e medidas para um 7º ano. E eu fiz eles fazerem bolo, certo? Para eles utilizarem as unidades de medida, tudo. E foi fantástico, eles adoraram, tá? Bom, a aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada, que são equilibradas entre 3 movimentos centrais, tá? O de construção individual, então ele constrói aquilo individualmente, depois ele leva até o grupo e faz a construção no grupo, e ele é orientado por vocês, professores, tá bom? Orientado se realmente o que eles estão propondo é sim, deixa eu aceitar aqui, é sim o ideal para aquele momento. A aprendizagem baseada em projetos. Os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. Tudo quando a gente traz a realidade para os nossos alunos, eles gostam realmente, tá bom? Bom, e por último, o estudo de caso. O estudante parte de alguma proposta inicial e procura analisá-la, tá bom? Sendo que não dá para mim enxergar aqui. Sendo que o caso pode ser real, fictício ou adaptado da realidade. Então, esse estudo de caso também pode ser, ele entra até na nossa metodologia que foi proposto no início da nossa formação. Eu dei um apanhado nas metodologias ativas, lógico que tem muita coisa para se falar sobre esse tema, mas a gente pode ser que nos próximos encontros a gente consiga destrinchar um pouquinho. Pelo menos vocês conheceram quais são as principais para o estudo da matemática, tá bom? Vamos lá. Bom, quais são os nossos materiais disponíveis hoje, tá? Eu sei que já foi falado da outra vez, mas como tem professor muito novo ainda na nossa rede, eu resolvi colocar a cara, não adianta falar, só vamos colocar a cara, né? A cara desses materiais. A gente tem o Aprender Sempre, tá? Que são habilidades do Saresp. A gente só tem português e matemática, tá? Habilidades do Saresp, habilidades que eles acham que sejam em defasagem. Ele não estava no Bitly. Então, eu coloquei ontem, na realidade, eles estavam do aluno, tem de todos os anos e séries. Mas ontem eu coloquei o do professor. Eu tinha colocado no grupo o link, tá? É que às vezes fica tanta conversa e vocês acabam se perdendo. Mas já tinha colocado no grupo as respostas. Mas ontem eu acrescentei no Bitly, inclusive de língua portuguesa e matemática, incluí os dois, tá bom? Caso vocês precisem, é só acessar o Bitly. Ai, Fabiola, não lembro o Bitly. Lá no grupo, se você
clicar lá para você ver as configurações do grupo, eu coloquei o Bitly lá. Então, assim, não precisa nem ficar procurando nas conversas, eles estão lá. Para o ensino fundamental, tá? A gente tem o São Paulo Faz Escola, tá bom? A gente tem o São Paulo Faz Escola tanto para o ensino fundamental como o médio. Qual que é a diferença? O ensino fundamental veio só por português e matemática, tá? E o ensino médio veio todos os componentes curriculares. De ambos, tem o material do professor, que tá no Bitly. Olhem aí o Bitly. Não esquece desse Bitly, porque eu vou alimentar ele com a do segundo bimestre. Eu até criei já a pastinha do segundo bimestre, mas eu ainda não alimentei, tá bom? Porque eu quero que vocês foquem primeiro no primeiro bimestre, tá bom? Então, esses são os materiais disponíveis. Outra coisa que eu queria falar com vocês, tá? Sobre a AP. Então, eu acho que, assim, tem muitos professores que estão na dúvida, estão nervosos com essa digitação da AP e tal. A nossa responsável pelo núcleo, ela teve uma reunião essa semana sobre orientações da AP. Porém, gente, ela ainda não repassou para a gente. Então, o que eu tenho hoje para falar para vocês é o seguinte, tá? Eu tirei esse recorte do documento orientador. Ó, saiu errado. É documento orientador da parte de perguntas e respostas. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu até mando novamente o documento orientador e vocês vão lá na perguntas e respostas e lá tem tipo coisa assim, e se o aluno não fizer a atividade, o que que acontece? Eles têm as respostas, tá? Sobre o diário de classe. Eu acho bem interessante que vocês deem uma lida. Inclusive também da carga horária de vocês, tá bom? Eu acho que vale a pena vocês darem uma fuçada nesse documento orientador, não deixar somente para a escola fazer isso para vocês, tá bom? O que que ele fala, gente? Quando os estudantes devem realizar a AP? No calendário, está escrito que a AP é para ser feita do dia 25 ao 29. Mas, quando você lê aí, ele fala assim, é recomendável que as provas sejam realizadas até o dia 29 de maio. Quando a gente fala recomendado, quer dizer, até o dia 29, pode fazer, depois do dia 29. Então, ele dá dupla interpretação aí, tá? Os estudantes que não conseguirem enviar as respostas aos seus professores nesse prazo poderão entregá-las quando as aulas presenciais retornarem, tá? Então, não conseguiu enviar as respostas, eles podem enviar depois que as aulas retornarem. Não tem, né? Talvez vocês me perguntem depois, ainda não tem nada falando sobre a volta às aulas presenciais, tá bom? Eu, né, em uma das falas do nosso secretário, ele falou que talvez o ensino infantil voltasse em julho e depois iria voltando os demais. Mas isso já faz um tempo que ele falou, então pode ser que haja mudanças. Daí lá no material orientador, nesse documento orientador, ele está escrito errado. Eu acho que é isso, eu até arrumei aí, ó. Como poderá ser realizada a devolução da AP? O aluno pode passar o gabarito de respostas pelas ferramentas tecnológicas para o professor? Então, gente, cada escola é única e os professores têm encontrado soluções diversas mediante os novos desafios de acordo com a sua realidade. Então, eu posso fazer por formulário? Posso fazer. Só peço para vocês tomarem cuidado, que às vezes são orientações da escola, tá? Tomar cuidado. Não, a Fabiola falou que pode. Então, toma um pouquinho cuidado, assim, com esse tipo de fala, porque a escola, ela tem autonomia para falar, não, todo mundo vai fazer pelo formulário, não, todo mundo vai tirar foto, ou vai pedir para o aluno tirar foto, mandar o gabarito, ou vai preencher somente uma planilha, não sei. Cada um de vocês tem autonomia para isso. E eu adorei que tem professor que me mandou o formulário para mim ver. Eu vi de todos, tá? Todos que me mandaram,
eu vi, entrei, é diferente um do outro, que tem gente que já, né, colocou as respostas depois, deu um feedback para o aluno, e tem alguns professores que só fez o formulário mesmo, tá? Eu iria fazer também para vocês, só que por conta de tempo e da demanda de trabalho, estou sozinha, né, no momento como PCNP de matemática, eu não consegui fazer. Infelizmente, eu não consegui fazer todos no formulário, que daí eu ia compartilhar com vocês, tá bom? Mas aqueles alunos que não conseguirem mandar as respostas, eles podem mandar depois, quando voltar às aulas. O sistema não vai fechar, tá bom? Isso fica bem claro para vocês. E vai ter, sim, uma devolutiva por conta do MMR e tudo, mas só é dos alunos que vocês conseguirem digitar, tá bom? Como serão digitadas as notas das APs e as provas serão entregues para os alunos? Acabei de falar, né? Sou meio ansiosa, acabei falando para vocês. Então, gente, o sistema permanecerá aberto após o dia 29. Não vai para a escola, né? Vamos esperar. Fala aí, fala para o pessoal da gestão aí. Gente, vamos esperar abrir, porque só vai abrir dia 29, tá? E não vai fechar. Porque lá, permitindo inserções posteriores. Então, muita calma nessa hora, vamos fazer certinho. Por que algumas escolas anteciparam isso? Porque elas queriam utilizar a nota, né, da AP para síntese bimestral, tá certo? Tá certo, concordo, né? Uma ferramenta que a gente tem que utilizar mesmo, tá? Então, o sistema ele vai ficar aberto, tá bom? Aí, e como que fica a situação dos alunos que não fizerem a prova? Ao retornar às aulas, eles vão fazer as atividades diagnósticas, tá bom? Para vocês verem até que ponto eles estão e o que vocês vão conseguir resgatar ou aprofundar, tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora, né? Agora eu gostaria que vocês socializassem alguma coisa comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Quer falar o que está fazendo na escola? É um momento de socialização. Eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho. Se alguém quiser, aperta a mãozinha aí. Tem uma mãozinha, ó, tá escrito levantar a mão. Daí eu falo o nome, daí pode abrir o microfone e a câmera. Quero a interação de vocês. Ninguém vai querer falar. Professor de matemática não quer falar. Olha só, hein, gente. Oi, Fabiola. Oi, quem que é? É a Vera. Oi, Vera. Fale, meu anjo. Fá, na minha escola, eu sou professora da Escola Aurora de Indaiatuba. Nós estamos trabalhando com o site desde o início do recesso, ou seja, desde a primeira onde os alunos têm acesso a todas as atividades que os professores estão enviando, todas separadas por série e turma. E também a nossa escola está trabalhando com Classroom institucional. E assim, está dando muito certo. Inclusive as APs, a maioria dos professores já estão fazendo pelo formulário. Inclusive, ia mandar o meu formulário para você, porque eu também coloquei com feedback para o aluno, onde ele, quando ele fecha, ele já vê os acertos e os erros, mas com acesso único, ou seja, ele não tem como acessar o formulário novamente para estar corrigindo os erros. E o objetivo que eu pedi para eles é que eles pegassem a AP, resolvessem na própria prova e depois fizessem no formulário, quando eles tivessem certeza dos resultados. E assim, a nossa escola está indo muito bem. A adesão dos alunos está sendo muito boa. Nós, professores, a gente criou um grupo
de cada sala, né? Eu tenho uma sala só dos sextos anos, todos eles juntos. Eu já fiz 2 videoaulas pelo Meet e tá indo perfeito, tá tudo bem com eles. Ai, que ótimo, Vera, que bom que tá dando certo, viu, gente? Tem muita gente me perguntando desses formulários. Se os professores, eu não tenho de todos, tá? Tem professora, a Adriana mandou para mim, tem uma outra professora que mandou. Eu posso sim socializar, só que daí vocês vão ter que fazer uma cópia no de vocês, entendeu? Porque senão vai ficar indo a resposta para eles, tá? Nos alunos de vocês. A gente faz isso sim, tá? Eu pego e monto todos os formulários e passo para vocês. Quem que queria falar aqui? Adriana, quer falar? Fabiola? Oi. Oi, Adriana, tudo bom? Oi, Dri. Não sei se era eu que estava chamando, porque tem um... O Fabíola, eu coloquei no chat a maior dificuldade que nós estamos encontrando para usar o Classroom é o acesso do e-mail deles, né? E não existe, assim, uma possibilidade, sei lá, de ter uma orientação, assim, para que todos, para chegar, assim, a todos, de como eles podem acessar, né, esse e-mail deles para conseguir entrar pelo aplicativo lá no Google Classroom? Então, você fala para a gente da DE fazer uma orientação para os pais, isso? Ou para os pais, ou assim, uma coisa padronizada, onde todas as escolas pudessem usar e acessar. Por quê? Porque parece que era de um jeito antes, mas agora modificou por causa de padrões de segurança, né? Isso. Tá. Eu vou marcar aqui, aí é um assunto que a gente pode estar fazendo, tá? Porque vai demorar um pouquinho para voltar às aulas presenciais, eu acho que é uma ferramenta bem interessante, tá? É mais porque eles têm dificuldade com o e-mail institucional. Isso, né, Dri? É isso mesmo, tá? Tá tendo muito problema para eles conseguirem entrar, né, com esse e-mail institucional. Eles não sabem, aí você manda o código, eles já têm o e-mail, mas não conseguem acessar, então tá uma confusão. Tá. Perfeito. Deixa eu ver quem mais pediu a mão aí. Acho que eu vi que é o Victoria. Quer falar, Oi, Vi? Fabiola, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu queria compartilhar, eu tenho feito uma proposta de atividade e, assim, os alunos têm agradecido que eles estão gostando e achei bem legal. Eu tenho usado muito o Google Formulário, mas numa estrutura assim, eu abro um documento de Word, certo? Eu coloco, especifico as habilidades, a quantidade de tempo, o que eles devem fazer, desde assistir as aulas do CMSP até o conteúdo em si que eu vou trabalhar. Assim, ele tem um documento semanal sempre muito organizado. Ali eu coloco o resumo do conteúdo que eu quero que eles estudem e sempre trago uma videoaula. Independente se fui eu mesma que gravei ou se eu peguei do YouTube, eu coloco esse link para eles terem acesso. Aí embaixo eu faço um formulário sobre o conteúdo, nunca um formulário extenso, um formulário simples, mas de forma que eu consiga fazer com que eu tenha o controle de quem está de fato participando, porque se ele respondeu o formulário, eu entendo que ele teve contato com o conteúdo e ele estudou, e também é uma forma dele fazer exercício. E, assim, tomando o cuidado de fazer não sempre múltipla escolha, né? Porque a múltipla escolha eu tenho a opção do formulário já entregar a resposta corrigida para o aluno, mas, assim, com respostas curtas mesmo, para eu conseguir ter, assim, contato com o que os alunos estão entendendo. E essa semana
semana de avaliação tá bem interessante, porque os alunos estão falando que gostaram, sabe? Que foi uma ferramenta que ajudou bastante. Aí não fica aquela coisa de mandar por e-mail, mandar em grupo de WhatsApp, essas coisas. Então, eu achei bem legal. Ai, que legal. É uma estratégia, né, gente? Fazer uma sequência e no final a atividade ser em forma de formulário. Bem legal. Eu acho que fica até mais fácil, não fica aquele negócio de foto no WhatsApp, né? Bem legal, Vi. Isso ajudou demais a mim mesma. Você poderia mandar para a gente pelo menos um no grupo para a gente ver como que ficou? Claro, mando sim, sem problemas. Isso, manda lá. Então, que daí a gente dá ou manda para mim, depois eu repasso. Tá bom, obrigada. Pode colocar direto no grupo. Obrigada, Vi. Agora, José Carlos, acho que estava na frente. Fabíola, bom dia, o professor José Carlos. Oi, José. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. O que acontece, a professora Adriana estava comentando aí, sobre o acesso do aluno ao Google Classroom pelo e-mail institucional, até a quinta-feira da semana passada, o acesso, nós professores, toda a equipe, gestão, todos os professores, a secretaria, conseguia facilmente pegar a senha, utilizar a senha do aluno, cadastrar o RA dele. Então ele colocava lá no esqueci minha senha, ele colocava o RA, nós colocávamos a data de nascimento, falava para o aluno, sua senha é a data de nascimento. Só que agora eles colocaram uma política de segurança, que agora o aluno tem que colocar o RA, o nome da mãe. Nesse caso, o nome da mãe não pode ter acento, se tiver algum tipo de acento, não reconhece o aluno. O aluno tem que preencher um campo de e-mail. Muitas crianças, principalmente a nossa escola que tem o 6º ano, quando esses alunos não têm e-mail, e quando tem, eles não lembram a senha. Então está dificultando ainda mais o acesso ao RA do aluno ou e-mail institucional. E quando o aluno tem todas essas ferramentas, ele consegue manipular, a senha que retorna para o e-mail dele tem vários caracteres, letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais. Quando ele copia e coloca lá com o RA para acessar a primeira vez, ou a sede, dá erro. Eu mandei um formulário para o pessoal do sistema, que agora não me responderam. Mudaram isso aqui dentro da pandemia agora, esse sistema. Eu acredito que poderia rever essa política, porque está tendo dificuldade para os alunos acessar o Classroom pelo e-mail institucional e até o próprio Teams pelo e-mail institucional. Tem alunos que estão falando que não conseguem acessar o Teams, não conseguem acessar a sede, por causa que eles esqueceram a senha e não conseguem mais acessar. Essa é a minha angústia aqui. Você é de que escola, José? Camilo Marques. Camilo. Realmente é o que o pessoal estava falando mesmo, né? Sobre o Classroom, e eu acho que o maior dificultador está sendo de realmente o aluno não conseguir acessar o e-mail institucional. Então, eu vou aderir o que a Adriana falou para a gente fazer uma orientação para os pais, para tentar aí ajudar nesse acesso. Tudo bem? Ok, eu te agradeço. Inclusive, teve um aluno que ele ficou quase uma hora, eu fiquei com ele quase uma hora no WhatsApp tentando ajudá-lo, e ele recebeu a senha, só que na hora que ele colocou a senha na sede, falou que a senha estava errada, o e-mail estava errado. Confirmamos a senha, confirmamos o e-mail, e mesmo assim, aí eu falei para ele, nós temos que abrir uma ocorrência. Para abrir a ocorrência, ele tem que logar, ele não consegue. Pedi para a escola abrir a ocorrência, a escola fez a ocorrência para o aluno, porém, até agora não teve retorno ainda do e-mail ou da senha dele. Tá certo. É difícil mesmo, a gente sabe que é bem complicado. Não, a política que eles colocaram de sexta-feira para cá, no Esqueci Minha Senha, complicou ainda mais a situação de nós, professores, tentar ajudar os alunos a acessar a sede. Obrigada, viu, José, pela participação. Gente, eu fico meio perdida, assim, tem bastante gente erguendo a mão. Quem já ergueu a mão e já falou, tem como abaixar? Que daí aparece para mim, ó. A Virgínia pediu a palavra, quer falar, Virgínia? Bom dia, Fabiola. Realmente, o maior problema que eu estou tendo é o aparelho de celular deles. Eu dou aula de uma 6ª série, e aí o que acontece? Eu dou aula pelo Zap.
Então, pelo Zap, eles não precisam baixar nada, porque eles já têm. Aí, o que eu faço? Eu filmo algumas aulas e vou dando aula pelo Zap. Então, eu acho que o maior problema que eu, pelo menos, encontro, é eles realmente ter acesso a um celular, um equipamento adequado, onde eles poderiam baixar algumas coisas. Nem pesquisas, ou mesmo centro de mídias, eles conseguiram baixar, porque não tem... Eu falei ainda para eles assim, olha, tira os jogos, tira a foto do celular, tira... Só que o celular deles não é compatível. Então, assim, acho que o maior problema que eu estou encontrando é esse. Um outro problema que a gente vê é realmente aonde eles estão estudando. Então, ontem eu dei aula pelo Meet, e aí você entra na casa deles. Né? Eu estava dando aula para aqueles que conseguiram acessar o Meet, que o Meet eu acho que é o mais simples que tem, é o mais fácil para eles poderem acessar, principalmente por ser sexta série. Oi? Eu gosto do Meet também. Então, o único problema é que gasta a internet deles, então nem todos podem entrar. Se pudesse ser também, né, num plano do governo para não ser cobrado, seria ótimo, porque o Meet é muito fácil. O Meet é muito tranquilo. Então, o que acontece? Quando eu entro na casa deles pelo vídeo, você vê assim, tá o aluno fazendo lição e a família inteira do lado bagunçando. Entendi. Então, são situações que eu estou encontrando agora, que eu acho que eu não consegui, eu até imaginava, mas não tanto. Eu tenho alunos que saem no quintal para poder assistir a aula, porque dentro de casa não consegue ficar. Então, são vários os problemas que a gente encontra. Assim mesmo, eu tenho uma média que eu apliquei a AP essa semana, porque a escola fez um link onde eles só acessariam esse link, não baixariam, né? Eles acessariam esse link, e realmente eu tenho aqui 70% dos meus alunos fizeram a AP já. Alguns não fizeram ainda, eu estou ligando. Alguns não conseguem fazer, está indo na escola pegar o material. Então, eu acho que, assim, para mim, tudo é válido para tentar trazer esse aluno. Quando você falou assim, aquele aluno que não quer, deixa para depois, eu não consigo fazer isso, não. Eu estou ligando. Eu estou ligando. Né, Virgínia? Mas então, não, tem alguns que não adianta. Eles já não queriam assistir a aula presencial. Agora, então, menos ainda. Tá? E tem aluno, mas tem aluno ao contrário, que não gostava da aula presencial e está gostando da aula online, né? Sim, isso tem também. Mas, assim, o que eu queria pedir, assim, se você conseguisse ver o negócio do Meet, para que eles pudessem acessar, sem cobrar a internet. Aí seria perfeito a aula. Eu acho bem difícil, porque eles colocaram o Teams, né? Então. Então. Eu acho bem complicado. Vamos ver, né? Eu acredito que se todo mundo reclamar, eles vão ter que criar outro tipo de estratégia. Porque o sexto ano são crianças ainda. E muitos dos pais não têm nem noção do que eles estão fazendo. Eles conhecem mais do que os pais. Sim. Então, é nesse sentido só. Tá certo, Virgínia. Então, tá bom. Acho que era o Tiago que queria falar também, Tiago? Sim, Fabiola. Bom dia. Tiago, bom dia. Eu gostaria de fazer uns comentários. A professora comentou sobre o Meet. Realmente, o Meet tem sido uma ferramenta incrível e ele tem um diferencial em relação ao Zoom, que o Zoom tem limite de tempo e o Meet você consegue fazer uma aula sem limite, duração de tempo. Na escola onde eu trabalho, eu tenho utilizado o YouTube como estratégia. Eu gravo vídeos curtos e mando para os alunos por WhatsApp para eles assistirem certos conceitos. Um professor, ele comentou acerca da sede. Eu concordo com ele, porque muitos alunos não conseguiam acessar o centro de mídias e mandavam mensagem para mim, e eu pedia para eles, me passa sua data de nascimento e o seu RA. E eu entrava na sede, obtia esses dados e fornecia ao aluno. Eles mudaram o protocolo deles na sede, que agora me impossibilita até de ajudar. Eles colocaram elementos lá que vieram a atrapalhar.
Uma professora comentou sobre o e-mail institucional. De fato, muitos alunos não sabem nem acessar e-mail normal, quem dirá institucional, através da sede. Eu estava trabalhando com Google Classroom, só que o meu alcance no Google Classroom tem sido muito pequeno. Por quê? Porque o Google Classroom exige que o aluno baixe o aplicativo e solicite o código da turma. Se não for desse jeito, você tem que mandar o convite para o e-mail dele. E o aluno não sabe nem acessar e-mail. E para os dados serem patrocinados, tem que ser e-mail institucional. Então, isso dificulta, é mais uma barreira. Realmente, Thiago. Mas é bom, ó, bastante gente está usando o Meet, igual você falou, né? O Zoom realmente ele tem um limite aí, né? De tempo. Isso. E o Meet Google Classroom não precisa instalar nada, né? O Meet é mais fácil, vai direto pelo link mesmo. Verdade. Mas, Fabiola, uma pergunta. O aplicativo Centro de Mídias, ele possibilitou relacionar com o Google Classroom. Existe a possibilidade... mesmo aqui. Existe a possibilidade do Google Classroom se tornar obrigatório em algum momento? Ninguém falou em nada de obrigatório. Eu acho que nesse momento não, Thiago. Porque eu acho que eles estão dando bem autonomia para as escolas. Então, eu acredito que é uma ferramenta que vocês possam utilizar, mas não é obrigatório. Tá bom? E uma última pergunta, Fabiola, seria: tem como facilitar o acesso aos alunos desse e-mail institucional para que possa facilitar o uso do Google Classroom? Então, é o que a Adriana propôs no início, que a gente faça uma orientação direcionada aos pais, uma orientação para eles, como que eles fazem para acessar esse e-mail institucional, tá? A gente vai tentar fazer, eu vou ver com a responsável pelo núcleo, se dá para fazer, eu acredito que vai ser fácil fazer o tutorial. Depois vocês vão repassando nos grupos para que os pais possam ser orientados. Tá bom? Tá bom, Fabiola. Obrigado. Nada. Elisa, acho que a Elisa era a próxima. Aí, gente, Bom abaixa dia. a mãozinha. Quem falou, abaixa a mãozinha, porque fica aparecendo para mim. No lugar que vocês levantaram a mão, vocês clicam de novo, ela abaixa. Tá? Bom dia, é Elisa Mucay, da Escola Geraldo Enéas. Eu queria só tentar ver se eu ajudo o José Carlos e o Tiago com relação ao Google Classroom, né? Primeiro, o e-mail institucional, nós aproveitamos aquele período anterior à quinta-feira da semana passada, onde nós, professores, é que realizávamos o cadastro na sede para que o e-mail institucional fosse ativado, porque se não ativar, a gente não consegue ter esse e-mail. Aí foi quando eu descobri, né? Vocês também descobriram que mudou a forma do acesso, eu também fiquei desesperada, porque como é que eu iria ajudar agora o aluno para ter o acesso se ele também não teria o acesso à sede, né? Aí, o que nós descobrimos nesta semana na nossa escola? Realmente tem aquele problema da segurança, que tem que colocar o nome da mãe do aluno, e se a digitação no cadastro está errado, eu descobri que eu tenho que digitar errado mesmo o nome da mãe, tá? Como que a gente vê? No aplicativo diário de classe, né, é a melhor forma de você pegar todos os dados, o RA, data de nascimento e o nome da mãe, consta lá no diário de classe. Aí, com esses dados e com o aluno no WhatsApp e a direção junto, eu peço para a direção fazer o acesso, porque daí ela usa, eu peço a autorização para o aluno, né? Se os pais não tiverem e-mail ativo de particular mesmo, né? Porque tem que mandar para o e-mail de alguém da casa, né? Então, a gente pede autorização. Então, você quer que você autoriza nós pegarmos
os seus dados com o e-mail da escola. Aí eles autorizando, a direção puxa os dados. Aí esse e-mail vem para a direção pega essa senha e já, porque assim, ele recebe uma senha no e-mail particular, mas essa senha, ela não é uma senha definitiva. Ao entrar na sede, você automaticamente precisa alterar essa senha, né? Então, a gestão, ou eu mesma, entro sabendo essa senha que foi mandada, e a gente entra na sede e transforma ela numa senha mais simples, né? É que a gente unificou lá na nossa escola, cada ano, cada turma nova que entra naquele ano, a gente coloca, tipo, Geraldo 2020, né? Já que é Geraldo Enéas, então todo mundo tem a mesma senha. E aí facilita, né? E aí o aluno não, porque o aluno esquece. Por mais que a gente fale, coloque uma senha sua, eu já estou há 4 anos com os alunos na sala de informática e sei o quanto eles esquecem mesmo da senha própria, né? Então a gente já colocou, vamos todo mundo unificar essa senha. Então aí, Geraldo 2020, tá bom. Passa esses dados para o aluno, né? Mas antes, nós mesmos entramos na sede para ativar o e-mail dele. Ativando o e-mail dele, pronto. Entra lá no centro de mídias, entra no o Classroom do centro de mídias e pronto, já está acessado, ele entra, tá? É que a nossa escola criou já o Classroom antes do governo, né, abrir para todo mundo. Então, o que aconteceu? Ele já puxou esse Classroom já da nossa escola para o centro de mídias. A gente viu lá que já estava tudo lá, porque nós tínhamos criado. O governo criou agora esse link com o centro de mídias. Então, a escola que não criou o Classroom não precisa mais. Eu já vou dizer, não faça pela escola mais, né? Entra na sede e ativa o seu Classroom. Aí, o que o governo faz? Ele vai ativar, nós somos professores de matemática. Eu vou ter o Classroom só de matemática. Porque se for da escola, você vai ver de todos os outros professores. E é uma bagunça, é uma sujeira visual que a gente fala, né? Tirando essa sujeira visual, então, se você tiver o Classroom da sede, é clean, limpo. Tá a sua turma, por quê? Porque ele vê lá na sede o cadastro dos alunos, vai lá. Quais são os alunos que já automaticamente entram no Classroom? Quem está com e-mail institucional ativado. Então, se eu conseguir ativar esse e-mail institucional, ele não vai ter problema de entrar no Classroom. Aí, respondendo para o Tiago, né? A dificuldade, porque tem que baixar o aplicativo, tudo. Eu sugeriria o seguinte, não entrar no Classroom pelo aplicativo do Centro de Mídias, mas baixar o aplicativo só do Google Classroom, né? Porque daí você baixa e você coloca uma vez só o seu login, que é o e-mail institucional do Gmail, tá lá no celular dele, ele não tem que ficar mais mexendo várias vezes com senha, com e-mail, nada. Fica lá, já no celular dele, um aplicativo do Google Classroom. Aí ele não precisa ficar no centro de mídias, tá? Respondendo a Virgínia, né? Virgínia, sempre a gente pergunta para o aluno se o Android dele é versão 5.1 para cima, né? Versão abaixo do 5.1, não vai entrar vários aplicativos, então por isso que ele está com dificuldade no acesso, né? Então seriam essas as dicas que eu poderia dar para vocês, ok? Obrigada, contribuiu muito, Elisa. Muito obrigada, viu? Agora, gente, eu vou dar só a palavra para mais uma pessoa, que é o Sandro. Sandro. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte, existe algum canal onde a gente possa fazer contato com o pessoal do suporte? É que eu estou com alguns alunos que, embora você, olhando lá na sede, tem o RA dele tudo certinho, só que ele não está conseguindo acesso ao centro de mídia. E eu já tentei fazer o acesso por aqui, pelo meu telefone, pelo meu computador, pelo meu telefone, e não consegui. E eu mandei já lá uma ocorrência, só que assim,
a demora de atendimento é muito grande, sabe? Eu não sei aonde recorrer em questão de suporte. Você tem alguma dica aí? Na realidade, você já fez o que deveria mesmo, é abrir um chamado e colocar o que realmente, qual é o erro que está dando. Não tem muito o que fazer. Nós aqui da diretoria de ensino, a gente não tem acesso a essa parte do aplicativo. Então é isso mesmo, abrir um chamado. Tá bom, obrigado. Se não respondeu, tenta de novo, insiste que uma hora eles respondem, tá? E não estava demorando ultimamente para responder. Tá bom, então, obrigado. Tá bom? Gente, vamos finalizar? Então, vamos lá. Fabíola, Oi. posso só dar fazer um comentário? Quanto ao chamado, no site da DE tem o link lá, início, aí você vai em contatos e você consegue ter acesso à Nara. Quem está resolvendo esses problemas de acesso de aluno é a Nara. E tem um e-mail. Aí cada responsável, eu como professora, eu enviei para 2 alunos e para o meu filho, que não tem acesso, em hipótese alguma, ao e-mail institucional. Então, eu enviei o nome do aluno, RA, e expliquei o que está acontecendo, que não consegue acessar. E estou aguardando a resposta. Legal lá, gente. Tem um canal, isso, a Nara é responsável, né, por essa parte aí de acesso. Então, vamos finalizar, então, ó. Olha essa frase que interessante para esse momento que estamos vivendo. Não importa o quão preparado você está, sempre haverá algo que vai mudar e você terá que reaprender. E nós, professores, estamos tendo que reaprender, certo? Aí, lembra que eu falei para vocês que tinha o probleminha, inclusive tem a leitura que eu fiz também com vocês, estão todas na bibliografia. Aí, pessoal, vai vir um bit.ly para vocês, dentro desse bit.ly vai ter a gravação, vai ter os meus PPTs e vai ter a história, tá bom? E obrigado por vocês terem, né, compartilhado esse momento comigo. Eu sempre falo muito bem de vocês, porque é de coração mesmo, vocês sempre são muito prontos para mim. Às vezes eu peço ajuda para a Elisa, para a Adriana, para o Emerson, para todos os professores, fico lá enchendo, né, de perguntas. O Tiago também me ajuda bastante com algumas dúvidas. Porque às vezes eu não tenho acesso ao que vocês têm, então às vezes eu fico perguntando mesmo, tá bom? É gratidão mesmo, é uma equipe maravilhosa, sempre falo muito bem de vocês, porque realmente eu fui abençoada, tá bom? Muito obrigado por todos terem acompanhado, a gente chegou a quase 150, eu sei que teve gente que teve problema na conexão, acabou entrando na outra reunião, mas depois a gente manda o link para essas pessoas que não conseguirem, tá bom? Fiquem com Deus, bom trabalho e se tranquilizem que tudo vai dar certo. No final das coisas, tudo dá certo, tá bom? Um beijo para todo mundo.